Livro do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que Tu enviaste a nós. Obrigado pela Tua palavra que a gente pode ouvir aqui essa noite com liberdade no nosso país. Pai, a gente clama-Te e pede Tua misericórdia. Fala conosco, Pai, essa noite. Ajuda a mim, Pai, a trazer a mensagem da Tua igreja e a mim também, Pai, fala conosco e ensina-nos, Pai, as Tuas verdades, os Teus preceitos, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Então, permaneçamos nossas Bíblias abertas no livro do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 10. Então, irmãos, esse nosso texto, a gente vai falar hoje sobre a obediência do Senhor Jesus, a excelente obediência do Senhor Jesus. A gente sempre estuda, irmãos, eventualmente a gente está estudando, várias vezes a gente lê sobre, e às vezes a gente aprende aqui na igreja sobre as bênçãos que vêm da obediência, e a obediência à palavra de Deus, a obediência ao Deus Pai através da palavra de Deus. E a gente sempre ouve e temos muitas passagens da Bíblia que falam das bênçãos que advêm da obediência da palavra de Deus. A gente tem passagens que falam, por exemplo, é melhor obedecer do que sacrificar. Outras que o Senhor é abençoador daqueles que o buscam a obedecê-lo. E também a gente lê, o Senhor não deverá nada a ninguém, não deverá àqueles que são fiéis na obediência a Deus. Então, temos muitas bênçãos em obedecer a Deus, e através da palavra dele. E na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos de obediência, servos de Deus ao longo dos tempos bíblicos, e que deram grandes exemplos de obediência a nós, que nós devemos nos espelhar para também ser obedientes a Deus. Temos grandes servos, desde o Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, grandes servos de Deus. E agora o que eu queria falar é do exemplo máximo de obediência, que foi quem? Foi o Senhor Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus, ele foi o exemplo máximo de obediência que Deus nos dá como exemplo, que nós devemos imitar e que vai nos dar bênçãos que a palavra de Deus promete através da obediência a Deus. E essa é a mensagem que eu quero trazer hoje, que o Senhor Jesus, ele foi a nós um exemplo máximo de obediência a Deus, ao Deus Pai. O Senhor Jesus foi um exemplo máximo de obediência ao Deus Pai. E essa obediência de Jesus, que foi como na forma de um exemplo máximo para nós, ela se deu através de três verdades, né? Através da obediência de Jesus, nós podemos observar três verdades que a gente tem através dos exemplos do Senhor Jesus. Exemplos de obediência a quem? A Deus Pai. E essas três verdades é que eu vou falar hoje. Então, a primeira verdade que nós temos através do exemplo do Senhor Jesus é a seguinte:
que a sua obediência humilde, ela foi precedida por uma disposição sacrificial, uma disposição mental de se sacrificar. Essa foi a primeira verdade. Então, a primeira verdade é a do Senhor Jesus, que a sua obediência foi precedida, foi antecipada. Antes da obediência dele, ele se dispôs mentalmente a se sacrificar, ter uma obediência e se sacrificar. E onde a gente vê isso? A gente vê no versículo 5. Vamos lá no versículo 5. No versículo 5 do nosso texto, a gente lê assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu queria chamar a atenção para essa palavra sentimento. Essa palavra sentimento, ela seria melhor traduzida como, exatamente como eu falei, uma disposição mental, um pensamento. Então, a gente pode dizer que, de sorte que haja em vós a mesma disposição mental que houve também no Senhor Jesus. É assim que a gente lê, mais ou menos no grego, está mais ou menos nesse sentido. Então, Jesus ele teve essa disposição, né? Ele se preparou para obedecer a Deus. E para a gente exemplificar, eu vou dar um exemplo contrário. A gente imaginem, principalmente vocês que são pais, vocês têm filhos e muitas vezes vocês chegam para os seus filhos e falam: meu filho, por favor, faz aquela coisa. E aí o filho fica com aquela má vontade e você observa aquela má vontade e aí o seu filho vai, faz aquela coisa, obedece, mas você observa aquela má vontade e você chega ao ponto de falar: faça não, deixa que eu vou. Você não vê aquela boa vontade do filho. O que é que não teve no filho? A disposição mental de obedecer. E o que é que a gente observa em Jesus? Jesus, ele teve essa disposição. Ele foi: não, eu vou obedecer meu pai. Eu vou me dispor mentalmente desde já para, na hora de obedecer, eu obedecer de forma eficiente, de forma eficaz. E então o exemplo desse filho que vai de má vontade chega até a ofender, né? Muitas vezes o pai fica: deixa para lá, deixa que eu vou, né? Mas Jesus não. Jesus, ele agradava o pai dessa forma. Ele fala: não, pai, eu vou obedecer. O que você tiver para mim para fazer, eu vou obedecer. E versículo 6, vamos lá. No versículo 6, continuando a nosso pensamento, fala assim: que sendo em forma de Deus, falando do Senhor Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Queria chamar a atenção para a palavra forma, né? Aqui falando do Senhor Jesus, que fala assim: que sendo em forma de Deus. Na verdade, essa palavra forma, ela vem do grego morfé, mas ela está no sentido de posição, de natureza. Jesus, na sua posição de Deus, porque assim, Deus não tem forma. Então, aqui no sentido Jesus, na sua posição de Deus, na sua natureza de Deus, né? É esse o sentido do nosso texto. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, eu queria chamar a atenção aqui para o que a gente observa nessa passagem, o conteúdo da disposição mental do Senhor Jesus. Qual era o conteúdo da disposição mental do Senhor Jesus? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que é isso? Não ter por usurpação ser igual a Deus. Isso quer dizer que o Senhor Jesus não julgou que ser igual a Deus deveria ser algo
que deveria fazer ele se apegar ele não julgou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, né? Para quê? Para ter benefícios disso, porque Jesus é Deus. Então é exatamente isso que está falando. Ele, na sua posição de Deus, não julgou que ser igual a Deus devia ser algo que ele devia se apegar para benefício próprio, né? Ou seja, ele abriu mão dos seus privilégios divinos, ele abriu mão das suas vantagens de ser Deus, ele abriu mão, né? E isso de forma, desde já se dispondo mentalmente e de forma sacrificial, a fim de se sacrificar. E a gente, quando vai para o versículo 4 desse mesmo capítulo, vamos lá para o versículo 4, queria chamar a atenção aqui, fala assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu queria explicar aqui o contexto. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta aos Filipenses, e os filipenses, eles eram de uma cidade chamada Filipos. Filipos era uma cidade na Macedônia, que ela recebeu esse nome Filipos 300 e poucos anos antes de Cristo, quando o pai do Alexandre o Grande, chamado Filipe, tomou essa cidade. E aí ele batizou aquela cidade, colocou o nome dela de Filipos. E aquela cidade era uma cidade muito importante, era uma rota comercial. Posteriormente, os romanos tomaram aquela cidade e construíram uma cidade muito importante naquela cidade de Filipos. E aquela cidade era tão importante que o povo de Filipos, eles eram, principalmente os soldados romanos, eles tinham a cidadania romana. E naquela cidade tinha esse ar de que era uma cidade muito importante para Roma e que havia sido promovida a uma colônia romana. E aquela cidade, devido a isso, o povo de Filipos era um povo orgulhoso, né? Eles tinham orgulho: não, aqui a gente mora numa cidade que é uma colônia romana, muitos de nós aqui somos cidadãos romanos. E aquele povo, lá em Filipos, eles tinham um orgulho devido a isso, a sua cidade, a importância da cidade. E na igreja de Filipos, haviam crentes, mas também havia esse orgulho no meio desses crentes. E o apóstolo Paulo, ele falava: olha, não atente cada um para o que é propriamente seu. Ele falava com aquele pessoal daquela igreja, que havia aquele orgulho no meio de muitos daqueles irmãos. E aí ele falava: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele falava de forma assim: olha, irmãos, não sejam orgulhosos, atentem, observem para os outros, atente para as dificuldades do seu irmão, atente pare de olhar para você e olhe mais para o seu irmão, veja as dificuldades que ele está passando. Então esse era o contexto, e o apóstolo Paulo, ele veio a falar isso com os filipenses. E por que isso? Para que houvesse paz naquela igreja. Naquela igreja havia duas irmãs, uma era Sintique e a outra, que eu não me recordo o nome, mas eram duas irmãs, o apóstolo Paulo até fala no livro de Filipos, que elas brigavam entre si. E aí ele falava: olha, vocês pensem concordemente, não briguem, pensem concordemente no Senhor, né? Cada uma atente não para o que é seu próprio, mas cada um atente para o que é dos outros, e pare de pensar em si mesmo. Ou seja, tudo aquilo vinha, toda aquela
falta de paz naquela igreja, aquelas brigas entre irmãs, aquele problema todo, era por um orgulho que havia naqueles irmãos. E o apóstolo Paulo falava desde já com eles. E aí ele começou a falar do Senhor Jesus, dando um exemplo do Senhor Jesus, da sua disposição mental de obedecer ao Pai, a sua disposição de obedecer de forma sacrificial, a ponto de se sacrificar. E vale lembrar que essa disposição mental de se sacrificar foi em nosso favor. O Senhor estava desde já pensando em nós. Que sacrifício era esse? O sacrifício de morrer por nós, a fim de pagar os nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos, com os pecados pagos, pudéssemos ser salvos e pudéssemos entrar no céu. Então, esse era o contexto. E aí o apóstolo Paulo falava, olha, não se apeguem aos seus privilégios, cada um na sua igreja. E Jesus, ele não se apegou ao seu privilégio divino, a sua posição divina, ele não se apegou. E ele não se apegou àquilo que era seu privilégio. E nos versículos 19 e 20, vamos lá no 19 e 20, do mesmo capítulo. Versículos 19 e 20, queria chamar a atenção. A gente lê assim: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Ou, ele falando de Timóteo assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vossos interesses. Ele estava falando, o apóstolo Paulo, do exemplo de quem agora? Do Timóteo. O Timóteo, ele não cuidava dos seus próprios interesses, mas ele era um pastor que cuidava dos interesses dos irmãos da igreja. Olha, atente para Timóteo, observe Timóteo, como ele se atenta para os interesses de vocês, ele está preocupado com vocês. Muito diferente de falsos mestres que a gente vê por aí, que só estão interessados nas suas próprias questões, né? Muito pastores e muitas igrejas por aí que a gente vê interessados nos seus bens, nas suas próprias questões, no seu próprio dinheiro, e não na igreja, em explicar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para outras pessoas e obedecer a Deus, né? Eu chamo a atenção aqui também o nosso pastor Roberto, que ele não se apegou durante esses 11 anos aqui na igreja, ele não se apegou ao privilégio, como a gente até viu na quarta-feira passada, o privilégio de receber um salário. Ele nunca recebeu um salário dessa igreja, nunca se apegou a esse privilégio de receber um salário da igreja. Não, 11 anos aqui e nunca recebeu um salário, né? Nunca recebeu nada dessa igreja. Então a gente observa essa disposição mental de obedecer do Senhor Jesus. Queria dar um exemplo também. Conta-se que em uma igreja lá em São Paulo havia uma igreja onde havia uma irmã que ficou doente, e essa irmã, ela ficou doente e depois ela foi até o pastor e chorando falou: pastor, eu estou muito triste com as irmãs da igreja, eu fiquei doente e elas nenhuma me visitou. Aquele pastor até coçou a cabeça na hora, falou: poxa, nem eu visitei ela. E aí ele depois conversou, consolou aquela irmã. Aí depois: ô irmã, você está há quanto tempo na igreja? 10 anos. E você já visitou alguma das irmãs nesses 10 anos? Alguma das irmãs que adoeceu? Aí ela: não visitei não. Pois é. Aí a gente tem um exemplo de uma irmã que estava o quê? Se apegando aos seus próprios privilégios, né? Queria o privilégio de receber visita das irmãs quando estava doente, mas quando as outras adoeceram,
ela não visitou ninguém. E esse é muitas vezes um retrato de nós, os nossos casos, né? Muitas vezes a gente está apegado a privilégios nossos, na igreja mesmo, e não ao nosso irmão, ao nosso próximo. Então, irmãos, é importante que a gente abra mão do nosso privilégio de tempo, lazer, né? E até mesmo de dinheiro em favor da causa do Senhor, né? A gente tem como exemplo o nosso irmão João, que é sempre fiel ao evangelismo, está sempre, todo sábado, fielmente lá. A gente vê o nosso irmão João, está sempre lá no evangelismo, e ele abre mão do seu tempo, né? Ele sempre tem uma construção na casa dele, ele sempre me fala, e essa construção, né, irmão, parece que nunca acaba, mas ele está preocupado em obedecer ao Senhor, levar o evangelho a almas. No sábado para ele é sagrado, todo sábado ele está aqui. Eu observei que para ele faltar em último caso, né? Então ele abre mão do seu privilégio, do seu tempo, para estar evangelizando, obedecendo ao Senhor. Eu queria falar agora da segunda verdade que nós observamos na obediência do Senhor Jesus e que a gente deve imitar. A segunda verdade que a gente observa na obediência do Senhor Jesus, no seu exemplo de obediência, que a sua obediência, ela foi manifesta ela pôde ser observada numa humilhação extrema. A gente pôde observar no Senhor Jesus que a sua obediência, a forma dela era através de uma humilhação muito grande. E onde é que a gente vê isso? No versículo 7. Vamos lá no versículo 7. No versículo 7, a gente lê da seguinte forma: mas, falando do Senhor Jesus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, queria chamar a atenção aqui para o verbo esvaziou-se, mas esvaziou-se a si mesmo. O Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo. O que quer dizer isso? Quer dizer, essa palavra esvaziou-se, ela é do grego kenosis, e ela quer dizer exatamente que Jesus, ele abriu mão, quando diz que ele se esvaziou, está dizendo que ele abriu mão da sua glória. Ele é como se ele tivesse se esvaziado da sua glória e do desfrute da sua grandeza. Ele se esvaziou da sua grandeza, de desfrutar, poder ter a sua grandeza e poder ter a sua glória para obedecer a Deus. Dessa forma ele se esvaziou, ou seja, ele abriu mão dos seus privilégios divinos, mais uma vez a gente pode dizer. E o contrário de se esvaziar, para a gente entender melhor, seria ser cheio de si, seria o orgulho. E seria aquele indivíduo seria aquela pessoa que se apega ao que é seu e, por consequência, não obedece, né? Então, é aquele que se apega aos seus privilégios, fica cheio de si, é orgulhoso e, por consequência, não obedece. Eu queria exemplificar. Existe um irmão que ele é missionário, vocês não conhecem. Esse missionário, ele é lá da região de São Paulo, ele é americano e veio para o Brasil, para ser missionário aqui no Brasil. Ele, conta-se que um outro irmão encontrou com ele de férias lá nos Estados Unidos, e aí ele, conversando com esse missionário, estava de férias apenas, e aí aquele irmão ficou impressionado com os Estados Unidos. Ô irmão, você é desse país aqui, esse país é tão bom. E para quem não conhece, os Estados Unidos é um país muito bom, é um país assim que
É um país assim, onde tudo funciona, as leis são boas, a criminalidade é baixa, as ruas são limpas, tudo funciona lá nos Estados Unidos. É um país muito bom, diferente do nosso país. E lá ele chegou para esse missionário e falou: ô irmão, quando é que você vai se aposentar para vir morar aqui no seu país, nesse país tão bom? E aí o missionário falou: não, olha irmão, a verdade é que eu comprei um terreno num cemitério lá no Brasil. Aí aquele irmão ficou impressionado: o quê? Você comprou um terreno no cemitério no Brasil? Por que isso? Porque eu abri mão do privilégio de me aposentar e vir aqui para o Brasil e vir aqui para os Estados Unidos e abro mão desse privilégio de morar nesse país maravilhoso e vou morrer no Brasil. Já comprei até o terreno no cemitério, porque eu quero morrer lá. Então aquele irmão ali foi um grande exemplo para ele ficou impressionado. E aí a gente vê nesse missionário um exemplo de alguém que se esvaziou, que abriu mão daquele desfrute, daquela oportunidade de voltar para o seu país e de morar naquele país. Muito bom. Da mesma forma a gente observa isso também no nosso pastor, né? O pastor Roberto, que veio de um país parecido, a Inglaterra, né? E abriu mão do desfrute daquela terra lá, a Inglaterra, que é um país muito bom também, que funciona muito bem, para quem conhece sabe, e abriu mão para vir aqui para o Brasil e ficar aqui sem prazo de saída, né? Quem conversa com ele sabe que ele não tem prazo de sair daqui, ele veio para ficar, né? Então a gente tem um exemplo no nosso pastor Roberto de quê? De alguém que se esvaziou, abriu mão dos seus privilégios de morar num bom lugar para estar aqui no Brasil. E queria falar também de como foi que o Senhor Jesus, ele se esvaziou, como foi que ele abriu mão dos seus privilégios. A gente lê, eu queria voltar aqui para o texto, que fala assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então como foi? Ele se esvaziou tomando a forma de servo, ou a gente pode dizer até mesmo de um escravo, para obedecer a Deus. E a gente vê também no texto, fala assim, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa palavra semelhante, a gente deve atentar que ela no original grego ela está falando oliomomate. No grego é oliomomate, que embora esteja escrito semelhante, não quer dizer que Jesus era parecido com o homem, mas quando a gente observa no grego original, ela quer dizer que Jesus era exatamente um homem, né? A forma física, e ele veio na forma física de homem, ele veio ser homem aqui na terra. E aí a gente observa um exemplo de alguém que se esvaziou. Ele era Deus, estava nos seus privilégios no céu como Deus, mas veio ser um servo aqui na terra e veio ser também homem aqui na terra. Abriu mão dos seus privilégios divinos. E para confirmar de que ele não veio ser semelhante a homem, mas que veio ser exatamente um homem, a gente vê também no versículo 8. No versículo 8 fala assim: e achado na forma de homem. Essa palavra na forma, ela também vem do grego esquema, que quer dizer exatamente na figura ou no corpo. Ele era verdadeiramente homem. Então foi dessa forma que ele se esvaziou. E queria, aqui no versículo 8, vamos ver aqui o versículo 8, queria mostrar como que foi essa humilhação extrema, onde ele se esvaziou.
no versículo 8 fala assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a gente observa aqui no versículo 8 que o Senhor Jesus, ele se humilhou a si mesmo, como o texto diz, foi assim que ele se esvaziou também. Agora, como foi essa humilhação? Como aqui fala, sendo obediente. E foi assim que ele se esvaziou. Agora, essa obediência do Senhor Jesus, ela foi uma obediência humilde e ao mesmo tempo uma humildade obediente. Foi uma obediência perfeita. E a gente observa no texto que a obediência de Jesus dessa forma humilde, ela foi até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, então, que a gente observa o Senhor Jesus, ele se esvaziou humilhando-se e foi, a gente observa, 3 degraus para baixo. Primeiro ele se humilhou na forma de servo e homem até a morte e morte de cruz. Para a gente ter uma noção da humilhação do Senhor Jesus, a gente não tem muito noção, mas eu vou falar um pouco. A gente vê no texto aqui que ele teve uma morte de cruz. A morte de cruz no tempo bíblico era uma coisa horrível. A própria palavra de Deus, ela mostra, era uma coisa tão horrível. Textos históricos, elas mostram que era uma morte tão horrível que quem morria na cruz, as pessoas não comentavam. É como muitas pessoas não comentam quando uma pessoa tem câncer. Aquela pessoa tem aquela doença lá, aquela doença feia, né? Algumas pessoas falam isso, mas era assim que foi a morte de Jesus. Imagine a morte da mais horrível que você possa imaginar. Era uma morte na cruz. Era tão horrível que a própria palavra de Deus, ela não falava, não mostrava exatamente detalhes dessa morte. Textos históricos outros mostram como era horrível essa morte. Os textos bíblicos, elas mostram o que estava acontecendo ao redor daquela morte do Senhor Jesus na cruz, mas dos detalhes daquela morte em si, o texto bíblico não fala. Era uma coisa horrível. E no tempo bíblico, as pessoas, quando um parente morria na cruz, ninguém falava, olha, ele foi morto pelos romanos, né? Mas as pessoas não falavam, foi morto numa cruz. As pessoas não falavam. Por quê? Porque era uma coisa muito humilhante. E o Senhor Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou a tal ponto de morrer uma morte muito humilhante. E isso por nós. E isso em obediência a Deus. E aí, o que a gente observa no texto é o seguinte, que o Senhor Jesus, ele saiu de uma glória extrema no céu para chegar à humilhação extrema aqui na terra. Isso em obediência a Deus. A gente observa como ele se esvaziou, como ele abriu mão dos seus privilégios para obedecer a Deus de uma forma extremamente humilhante. E a gente observa também que quando a gente vê no texto que o Senhor Jesus foi obediente, eu queria chamar a atenção que foi no cumprimento das suas funções messiânicas. O Senhor Jesus, ele foi obediente, obedecendo a lei, obedecendo a palavra de Deus, a lei de Moisés. Ele foi obediente, obedecendo a Bíblia, mas esse texto, ele é voltado para a obediência no cumprimento das suas funções messiânicas. No caso aqui, de dar a sua vida como pagamento pelo pecado, como pagamento pelo nosso pecado. E também em nosso lugar, porque era nós que merecíamos estar lá. Mas foi dessa forma que o Senhor Jesus, ele foi obediente, para cumprir a sua missão.
E a gente observa um outro exemplo de obediência nesse sentido no versículo 30. Vamos lá no versículo 30, onde a gente observa falando de um pastor chamado Epafrodito. Aliás, não sei se ele era pastor, mas era um irmão chamado Epafrodito. No versículo 30 a gente lê assim: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Esse texto bíblico, ele estava falando de Epafrodito. Esse irmão, ele tinha um ministério na igreja, e ele chegou ao ponto de quase morrer. Para quê? Para obedecer o seu ministério, obedecer o seu papel ministerial. E aí ele chegou ao ponto de quase morrer. Ele se esvaziou a ponto de se preocupar com os irmãos e não se preocupar muito consigo. E ele chegou a quase morrer. Para quê? Para cumprir o seu papel ministerial, para cumprir o seu papel provavelmente ele era um pastor. E aí ele, para cumprir o seu papel, ele quase morreu. Esse era o Epafrodito. Chegou perto da morte. E também a gente observa exemplos, muitas vezes, no nosso caso agora, a gente observa, muitas vezes a gente vai, a gente tem também um ministério, de certa forma. A gente tem um ministério de quê? Por exemplo, de evangelizar. E a gente evangeliza, e aí muitas vezes a gente sai para a rua, a gente sofre desprezo e humilhação das pessoas, né? As pessoas não querem ouvir, não querem, desprezam a gente, né? De alguma forma humilham a gente, né? Mas a gente deve lembrar que a gente está cumprindo a nosso ministério de evangelizar, né? A gente deve ser fiel nessa obediência humilde. A gente vê também muitos casos, muitas vezes são pastores que sofrem humilhação das suas ovelhas. E isso eu queria também exemplificar um outro caso. No caso de um pastor lá na Coreia do Norte. Existe um pastor na Coreia do Norte, ele faleceu. A Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos. Na Coreia do Norte havia uma igreja subterrânea e havia um pastor que ministrava naquela igreja que era subterrânea. E uma estatal naquele país, na Coreia do Norte, uma construtora estatal, eles estavam fazendo uma escavação e descobriram aquela igreja, descobriram o pastor, pegaram esse pastor e depois eles mataram esse pastor. Mataram como? Pegaram aquela máquina que vai aplanando a estrada, aquela máquina pesada, super pesada, e aí esmagou aquele pastor. E aquele pastor, ele morreu no país que mais se persegue cristão no mundo, que é a Coreia do Norte. E aí ele foi um pastor corajoso. E corajoso para quê? Para obedecer Deus no seu ministério e de forma humilde. A gente observa também. Então, a gente vê que há muitos pastores fiéis que são corajosos, que obedecem a Deus, e outros que não, né? Pastores covardes que não cumprem o seu papel ministerial, né? Queria falar agora da terceira e última verdade que está relacionada com a obediência do Senhor Jesus. A terceira e última verdade da obediência do Senhor Jesus que a gente observa é que a obediência humilde do Senhor Jesus, ela foi recompensada com uma exaltação. A gente vê isso no nosso texto aqui. Então, a obediência humilde do Senhor Jesus foi recompensada por Deus Pai com uma exaltação. Vamos ao versículo 9. O versículo 9 fala assim:
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então aqui está falando que o Senhor Deus Pai, Ele, através da obediência do Senhor Jesus, a obediência humilde do Senhor Jesus, Ele o exaltou soberanamente. Deus abençoou o Senhor Jesus, exaltando Ele. E o que foi que Ele fez? Ele o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Hoje, nenhum nome é mais exaltado do que o nome do Senhor Jesus. E nós podemos ter o nosso nome exaltado? Sim, podemos. Como? Da mesma forma que o Senhor Jesus teve, como uma obediência humilde. Assim como o Senhor Jesus foi obediente de forma humilde. E Deus, Ele cumpre isso, né? A verdade é que muitas vezes o nosso nome vai ser exaltado, talvez não aqui na terra, mas no céu com certeza será. E eu queria falar também que o seguinte, a trajetória do crente, né, muitas igrejas, eles falam que a trajetória do crente é de cima para cima. Da seguinte forma, o Senhor Jesus, por exemplo, Ele começou numa manjedoura, e tem muito pastor que fala, no final Ele foi glorificado. Mas a verdade é que o ministério nosso, assim como do Senhor Jesus, como é comum ver. O Senhor Jesus, Ele estava numa manjedoura, depois Ele se esvaziou, se humilhou, foi obediente até morte de cruz, morreu em nosso favor, em nosso lugar, sacrificialmente, e aí foi humilhado e depois Ele foi exaltado. Assim deve ser a nossa vida cristã. Ela deve ser como um V. A gente deve ter uma obediência humilde e de forma que a gente vá se humilhar. A gente vai se humilhar e depois a gente vai ser exaltado pelo Senhor. E o Senhor Jesus, que era o mais exaltado, acabou sendo o mais humilhado e se tornou mais exaltado ainda. Hoje Ele é o que tem o nome mais exaltado. E por que Ele conseguiu esse nome tão exaltado? Porque Ele foi obediente e de forma humilhante. Ele se esvaziou a si mesmo para obedecer ao Pai. E queria agora ir em Filipenses 2, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 3, que fala como devemos diminuir o nosso nome, né? Filipenses 2, 3 fala assim: nada façais por contendas, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui, Deus, Ele dá a fórmula para a gente. Nós devemos nada fazer por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considerando o próximo, os nossos irmãos, superiores a nós mesmos, né? Vamos considerar o nosso irmão que está ao nosso lado mais importante que nós. Vamos nos esvaziar, assim deixando todo o orgulho e ser obediente dessa forma. E assim o nosso nome será exaltado. Concluindo, olhemos, irmãos, para o exemplo do Senhor Jesus e o imitemos, para que nós possamos ser obedientes ao Pai de forma excelente, assim como o Senhor Jesus. Vamos ter a disposição mental para obedecer ao Senhor. Vamos obedecê-lo de forma humilhante. Vamos nos submeter a situações humilhantes para obedecer ao Pai. Por exemplo, evangelizando, nos submetendo a situações onde poderemos ser humilhados, mas nós vamos obedecer ao Pai. E por fim, o Senhor vai nos exaltar.
Ele, assim como exaltou o Senhor, Ele vai nos recompensar com exaltação. Amém? E oremos.